Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre glória. Tão interessante, né? Num momento que uma coisa que Jesus nos promete é que nós teremos aflições. Teremos vitórias também, mas as aflições também são certas. Em momentos assim de perdas, né, de lutos, o Senhor sempre revela algo do nosso coração. Talvez nesse momento nós temos oportunidade de somente sermos gratos. Glória a Deus, esse é o caso. Mas quantas vezes são momentos de arrependimento? Quantas vezes são momentos que o Senhor mostra que talvez aquela pessoa que Ele está levando era um ídolo no nosso coração, né? Todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E é tão difícil a gente ver isso na hora da dor, na hora das dificuldades, das tribulações, na hora das adversidades mais duras da nossa vida, mas o Senhor continua sendo Deus, amém? Amém. Enfim, eu quero começar com vocês falando de Lucas 22, 31 a 34. Sabe, irmãos, eu mudei tudo aquilo que eu ia falar, estava tudo certo. Meu marido até falou, Michele, a pregação não estava pronta. Eu falava, pois é, mas mudou toda a tarde. Porque Deus é muito bom. Ainda bem que foi à tarde, melhor do que você aqui em cima, né? Glória a Deus, a gente já tem que ficar feliz de ter sido à tarde. Sabe, irmãos, na hora que que o Senhor começou a falar comigo, à tarde, na hora que eu tirei um tempo para orar, e algumas coisas tem no que eu iria falar, eu fui muito confrontada e o Senhor falou, partilha isso. Em Lucas 22, 31, fala assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Vamos começar nesse versículo. Simão tinha certeza que já estava pronto para morrer com Cristo. Só que não era verdade. E talvez assim como ele, eu e você também estamos nesse lugar. Talvez amamos Jesus, mas não temos conseguido muitas vezes viver a realidade do Evangelho que precisamos nessa terra, nessa nação, na nossa cidade. Sabe, irmãos, assim, a igreja brasileira é uma igreja fraca. Nós temos quilômetros de extensão e milímetros de profundidade. Nós não refletimos o poder de Jesus, o amor de Jesus. As pessoas não veem em nós diferença dos não cristãos, muitas vezes. E nas pequenas coisas, sabe? Como a gente trata o porteiro do nosso prédio, como a gente trata as pessoas que trabalham conosco, a nossa casa. E nós vamos viver nessa vida e achando que porque nós viemos aqui domingo e damos o nosso dízimo e a nossa oferta e não pecamos, nós estamos agradando ao Senhor. E muitas vezes estamos muito enganados. O trigo, ele para virar pão, que é o alimento, ele precisa ser moído. Todos nós queremos ser aprovados por Deus, mas não queremos passar por provas, e não existe aprovação sem prova. E aí, toda vez que nós fugimos desse lugar de sermos provados, nós vamos para um lugar de maturidade. Nós vamos para um lugar onde nós vamos ficando estacionados na nossa fé, porque a gente não quer passar por algo que nos custe. Às vezes são coisas muito tangíveis que o Senhor nos pede.
Assim como foi com Abraão, entrega o filho. Às vezes é entrega o trabalho, mas às vezes não são coisas tão tangíveis. Às vezes é o orgulho, às vezes é a falta de perdão, às vezes é a justiça própria, às vezes é a religiosidade. E muitas vezes nós passamos anos e temos orgulho de falar, sou cristão há 20 anos, há 30, 40, nasci num berço cristão, mas nós não refletimos a glória de Jesus. E eu estava pensando nisso, numa situação de eu ter experimentado muitas coisas sobrenaturais em Deus, glória a Deus por isso, ministrando pessoas, mas como eu tenho falhado em pequenas coisas. E eu estava pensando numa pessoa da minha escola, eu sou da Secretaria de Educação, e a porteira da nossa escola, ela é uma senhorinha, ela é muito ansiosa. E toda vez que eu chego, ela fala, ai, professora, aconteceu tal coisa. Eu falo, calma, mas eu não tenho muita paciência com ela, porque ela está sempre aflita. Falo, olha, né, dona Marisa, a senhora pode ficar tranquila, isso não vai acontecer. E aí eu estava pensando nessa palavra, e tem uma pedagoga que trabalha comigo, e ela sempre para ouvir a dona Marise. Irmãos, ela é a professora da salinha da igreja dela. Eu sou a pessoa que ministra cura. E ela para ouvir a irmã. Vocês estão entendendo isso? O que isso quer dizer? Que eu não estou sendo face de Jesus para aquela pessoa. Porque quando eu falo, não, eu não preciso, eu não deixo a graça do Senhor fluir através da minha vida para ouvir a irmã. Eu falo o quê? Não. Eu escolho quem eu quero ouvir. E às vezes a gente acha que nós temos algum lugar na igreja, em liderança. E glória a Deus se você tem também. Mas às vezes falhamos em coisas tão pequenas. Sabe, irmãos, porque a graça do Senhor não é só quando a gente sobe na plataforma. É quando a gente está fora dela, a gente passa a maioria do tempo fora, não é em cima. E muitas vezes temos sido reprovados. Moisés, em Êxodo 33:18, fala assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Moisés, gente, Moisés, ele fala isso. Olha, ele já tinha tirado o povo do Egito, o mar já tinha aberto, eles já tinham passado a pés enxutos. Vários milagres já tinham acontecido. Ele já tinha passado 40 dias no monte, teve problema, desce, no jejum, volta, e ele estava falando, mostra a tua glória. Eu não sei qual outro homem da Bíblia que viu mais a glória de Deus que Moisés. E ele estava pedindo mais. Mais. E às vezes nós somos satisfeitos por tão pouco. O Senhor, o Deus que a gente serve, Ele é inesgotável. Ele é inesgotável, sempre há mais dEle para nós, há uma porção, sabe, há algo novo que a gente ainda não experimentou. E aí, às vezes, a gente fica satisfeito com uma porção tão pequena. Irmãos, enquanto nós não quisermos mais, a gente vai viver na mediocridade. E a religiosidade tem nos atrapalhado demais nesse caminho. Porque a gente acha que se a gente não está pecando, se a gente está salvo, sabe, se a gente obedece alguns princípios, está tudo bem. E o Senhor, Ele quer te usar de uma forma que você ainda não foi usado. Ele quer manifestar quem Ele é para você de uma forma que você não conhece. Mas a gente fala, tá bom. A igreja, ela não é ponto de, como que eu posso falar, a igreja, sabe, ela não é um ponto de chegada, agora eu estou na igreja, amém. Não, ela é ponto de partida. Através daqui, a partir desse momento que você nasce de novo, é ponto, sabe, não é tipo eu cheguei na igreja e agora acabou. Não, e agora que eu conheço a Cristo, o que é que o Senhor vai fazer através da minha vida? Como é que vai ser meu relacionamento com Ele? Como é que eu vou manifestar Jesus em todos os lugares? Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês.
São 20 anos, eu acho um pouco tempo, mas cada vez mais que eu ando um passinho mais perto do Senhor, que eu falo agora, sabe? Estou jejuando mais, uma vida de maior consagração. Buf! O Senhor vem e lança a luz nas minhas trevas de um jeito. E aí eu falo, Deus, eu achava que eu estava melhorzinha. E aí o Senhor vem e fala, não, sabe por quê? Quanto mais perto da luz, mais sujeira a gente vê em nós. Não é o contrário. Andar perto de Jesus não faz você estar limpinho, faz você ver toda a sujeirinha que tem. E é como a sua alma fosse um castelo cheio de quarto, e cada hora ele lança luz num aposento, e aquele que estava escuro antes e você não via, agora você vê. E aí você fala, meu Deus, isso está em mim, tá? E a gente fica desanimado, irmãos. A gente fica desanimado. Mas o Senhor, que é bom, que é misericordioso, Ele fala, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor, Ele quer nos tocar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos transformar para que nós possamos ser vasos de honra. E nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Irmãos, não é sobre nós. E a gente está parado porque a gente acha que é sobre nós. E aí, enquanto eu acho que é sobre mim, eu paro, porque eu não estou nesse nível. Eu não. E aí a gente vai ficando atrofiado. A ovelha, esses dias eu ouvi uma história que uma ovelha ficou perdida, acho que há algum tempo. Sumiu uma ovelha de um aprisco. É uma história verdadeira, mas eu acho que ela ficou perdida mais de um ano. Quando achou, ela estava quase morta, porque ela tinha tanta lã que ela não conseguia mais se mexer. Ela estava toda atrofiada. A ovelha precisa de ser tosada, assim como eu e você. Nós somos aqueles que, se a lã de nós não for tirada, nós vamos atrofiar. Precisamos, irmãos, entender que essa peneira que o Senhor muitas vezes nos permite estar, o fogo, ele vem para nos refinar. Nós queremos ser mais próximos de Deus, mas muitas vezes não gastamos tempo com o Senhor. Nesse mundo de tanto ativismo, de tantos compromissos e de tudo tão rápido, a gente tem tido muita dificuldade de parar no secreto com Deus. Isso tem nos roubado demais. Eu quero te falar uma coisa, a maior coisa que rouba um cristão não são os prazeres, são as distrações. Quanto tempo eu falo por mim, quanto tempo às vezes a gente vê, quando vê, está não sei quanto tempo no Instagram, um vídeo puxa outro vídeo, às vezes é uma entrevista, às vezes são até coisas boas, mas a gente troca a nossa experiência com Deus pela experiência que outras pessoas estão tendo com o Senhor. E aí a gente recebe o que Ele recebe. E às vezes o Senhor quer se manifestar a você de uma forma tão especial, porque o que você está passando não é o que o irmão está passando. E a gente vai se alimentando do que é mastigado por outras pessoas. Isso não traz estatura espiritual para nós. Isso não nos faz ficar firmes e inabaláveis no dia mal. Porque é a nossa experiência com o Senhor que nos leva para esse lugar. Nós terminamos uma turma do Cura-me nível 1 agora, e tem uma pessoa que estava sendo ministrada por nós, uma pessoa de 32 anos que ficou viúva, com o marido de 36 anos num infarto fulminante, ela gestante de 4 meses, no 5º mês. Irmãos, essa irmã é só dor. Várias vezes ela colocou no grupo, e colocou até agora, o grupo já terminou, né? As aulas terminaram, as ministrações, mas o grupo eu ainda não tive coragem de desfazer por causa dela, porque o grupo virou um ponto de suporte para ela. Irmãos, orem por mim, por favor. Eu liguei para essa irmã para orar com ela, para fazer algumas entregas, ela entregar o esposo no altar do Senhor. Ela falou assim, eu descobri que eu amava mais o meu esposo do que a Jesus.
E eu estou tendo muita dificuldade, porque eu descobri que o maior ídolo do meu coração era ele. Sabe, irmãos, a dor dela é legítima, mas o Senhor está trazendo uma oportunidade dela ver uma realidade que ela não enxergava com ele vivo, porque os dois serviam ao Senhor na igreja, você entende? Então nós não podemos, por mais que seja dura a prova, o Senhor sempre tem um propósito para falar conosco. O Senhor sempre vai ter. Pode ser na perda de um filho, o Senhor vai ter. Pode ser num casamento que ainda não aconteceu, num divórcio que aconteceu. Pode ser numa perda financeira, numa calúnia ministerial, talvez numa traição. O Senhor vai, sabe, Ele alinha o nosso coração, porque o Senhor tem que pesar a mão, o Senhor tem que limpar nosso coração dessas orações, porque quanto mais parecido com Jesus, mais o Senhor nos mostra sobre nós mesmos. É sobre nós crescermos em Cristo. É sobre nós sobre eu e você não estarmos conseguindo viver aquilo que o Senhor gostaria. Quantas vezes, irmãos, nós vamos passar por esse processo? Várias. Quero te falar que não foi a última e não será a última. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre vai nos moldar. Ele sempre vai nos moldar. Eu quero te falar que não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Enquanto a gente acha que tem a ver conosco, a gente fica paralisado. Porque se a gente tem uma identidade que não foi o Senhor quem nos deu, a gente sempre vai se ver mais ou menos. A nossa identidade talvez não esteja no lugar de filhos, igual o Ronaldo estava falando. Jesus tem um nome, o nome dele é Filho. Você e eu temos um nome, e o nosso nome é Filho. Meu nome não é psicóloga. Seu nome não é sua profissão. Sabe, irmãos, e quando a gente está pautado nos nossos títulos, nós estamos fora do prumo do Senhor. Eu sei porque esse foi um processo que eu já passei em Deus. Deixa eu te falar, eu louvo a Deus pela minha profissão, a psicologia me permitiu ajudar muita gente, permite ainda. Nenhum terapeuta, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, por melhor que ele seja, alcança o que o Espírito Santo alcança dentro de você, amém? Essa é a realidade do céu. Eu louvo a Deus, assim, por todas as pessoas que eu continuo ajudando, mas a realidade é que tem coisas que o Senhor fala comigo enquanto eu estou ministrando, que técnica nenhuma alcança, porque Ele é o maior especialista nas pessoas. E é Ele quem quer curar, e é Ele quem quer restaurar, é Ele quem quer fazer nova todas as coisas. Nós precisamos entender que para a gente chegar num lugar de maturidade, de uma igreja madura, nós vamos ter que escolher, negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Não existe outro caminho. E nós temos vendido uma propaganda de um evangelho que não é verdade. O evangelho que vem e você vai receber aqui, ó, o canal de bênção. Você vai receber as bênçãos, as tribulações também. O nosso Senhor Jesus pagou um alto preço. O preço está pago para que nós possamos viver em novidade de vida. A infantilidade nos diz que vai ser só bonança. O filho imaturo é aquele que fala, eu quero picolé, e chora, esperneia, até a hora que a mãe fica irritada, pai, toma um picolé. Deus não faz assim. Você vai morrer esperneando pelo picolé e Ele não vai te dar. Você pode secar, virar do avesso, Ele não vai dar. Entendeu? Ele não cansa igual um pai natural do tipo, meu Deus do céu, toma. Porque muitas vezes o filho não vence pelo cansaço, né? Quanto menorzinho, às vezes mais birra, e às vezes a mãe fica ali, não vou, e briga, e tem, né, algumas que conseguem ser bem firmes. Mas provavelmente todo mundo aqui que é pai, que é mãe, em algum momento, algum dia da vida, foi vencido no cansaço, né? Que tenha sido uma vezinha. Do tipo, oh meu Deus, vai ser só hoje. O Senhor não faz assim conosco. Não tenho só hoje, não é só uma vez, não é só um pouquinho. Porque Ele sabe o que cada um de nós consegue. Deixa eu te falar uma coisa.
O favor de Deus sobre as nossas vidas não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Vamos ver um exemplo? José. José tinha um favor do pai, a capa estava sobre ele. O que aconteceu com ele? Vendido pelos irmãos. Ele estava em favor? O pai não tinha um favorecido? Tinha. Chega lá, ele tinha um favor de Potifar. A mulher de Potifar se engraçou com ele. O que aconteceu com José? Prisão. Em todo o tempo, José teve o favor de Deus. Teve ou não teve? Isso livrou ele de problema? E a gente tem um evangelho um pouco romântico, eu acho, que a gente acha que termos o favor de Deus vai nos livrar de situações difíceis. Isso é uma mentira. Amém? E aí a gente quer assim, Senhor, né, assim, o casamento perfeito, o marido perfeito, o filho perfeito, o trabalho perfeito. Não tem nada disso, irmãos. Todos nós, né, não somos perfeitos, nossos cônjuges também não, nossos filhos também não, nosso trabalho também não. E aí a gente precisa entender que a gente precisa de ter mais graça para poder lidar com algumas coisas. Todas as vezes que nós achamos que aquela pessoa precisa suprir o buraco de Deus em nós, nós colocamos pessoas. Que o Senhor não tem isso para o lugar de ninguém. Nenhum cônjuge, nenhum namorado, nenhum melhor amigo, melhor amiga vai suprir a perfeição que há em Cristo Jesus, assim como nenhum pai, nenhuma mãe. Às vezes a gente tem muitos buracos por conta de pessoas da nossa autoridade, nossos pais, pessoas que nos feriram, que não nos protegeram, que nos magoaram, que nos rejeitaram às vezes desde o ventre. Mas essas pessoas, mesmo tendo errado, elas não vão suprir o lugar de Deus na sua vida e na minha vida. E a gente projeta sobre elas e ora a gente projeta sobre Deus elas. Amém? Então vamos continuar aqui falando. Eu quero compartilhar isso ainda com os irmãos. O lugar que nós vamos assumir na nossa vida em Deus vai definir como que a gente caminha. A forma como você se vê e como você acredita que Deus te vê, define como você caminha. Quando você fala, Deus não cuida de mim, Deus abençoa os outros, mas não a mim, o Senhor não se importa, eu vejo todo mundo prosperando, mas a minha casa é sempre difícil. Isso traz para nós um aprisionamento, porque a gente não vê Deus como Pai, nós nos sentimos ainda órfãos. Quando a gente olha para mim e fala, coitada de mim, eu fui abusada, e agora? Eu vou ter que viver o resto da vida com essa dor. Eu não estou desqualificando a dor de ninguém, entende, irmãos? Não é isso. Mas o Senhor, Ele vem restaurar a nossa história. Ele vem restaurar a nossa história. Talvez você, como eu, tenha sido fruto de um casamento que aconteceu porque sua mãe ficou grávida. Você nasceu num ambiente de rejeição, mas o Senhor, em Cristo Jesus, Ele faz nova todas as coisas, amém? Então, assim, não importa a rejeição que nós tenhamos sofrido, o abuso que nós tenhamos sofrido, o Senhor, o amor dEle, nos cobre. Ele começa a nos limpar, Ele começa a nos sarar, Ele começa a nos lavar. Ele nos transforma por amor dEle. Não é por quem eu sou, não é por quem você é. E hoje eu estava lá chorando, porque eu acho que eu não tenho tido mesmo paciência com a dona Marisa, a porteira da escola. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Porque às vezes a gente fica tão feliz de algo que o Senhor está fazendo aqui, e a gente descuida aqui. E às vezes é na minha casa, me falta graça, às vezes, para falar com meu esposo. E aí? E aí que Deus usa essas situações para falar, olha, precisa. Sabe? A gente precisa de, às vezes, ser quebrado mais uma vez. O obreiro, para ser aprovado, ele tem que passar na prova. O vaso, sabe como é que um vaso sabe se é bom? Ele tira o vaso e dá um peteleco. Se o vaso canta, faz um barulhinho assim,
o vaso está bom. Se ele faz um barulhinho xoxo, volta para o forno. E a gente está cantando no meio das tribulações ou a gente está murmurando? Sabe, quanto mais a gente murmura, mais a gente vê situação para a gente murmurar. Você já viu? Quanto mais a gente reclama, a gente começa a reclamar, daqui a pouco a gente vê mais outras coisas para a gente reclamar. Aquilo que a gente começou a ver no começo já sumiu, e a gente consegue achar várias pessoas que estão vendo outras coisas também aí junto, assim, né? O grupo dos murmuradores, e às vezes do maledicente, e dos fofoqueiros, e lá estamos nós tendo que voltar para dentro do forno, porque Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão, eles estavam o quê? Adorando. A gente tem feito o que na hora da nossa tribulação? A gente se derrama aos pés do Senhor e adora, ou a gente só reclama? Sabe, irmãos, e isso vai mostrando ao longo da nossa vida aonde a gente está espiritualmente. Eu quero te fazer algumas perguntas para você refletir. Quando você se avalia, você tem refletido Jesus nos ambientes que o Senhor tem te colocado? Ou você está como eu, vendo ambientes que tipo, aqui está ruim? O que nos valida é Jesus. E às vezes o Senhor fala, posso contar com você? Você fala, pode, Senhor. Mas aí a gente, quando o Senhor lança a luz nas nossas trevas, a gente fala, está meio ruinzinho aqui. E a gente precisa de ter essa humildade. A religiosidade nos rouba, porque ela traz para nós que aquilo que nós fazemos já está muito bom. Todos nós, a palavra fala assim, e eu gosto de ler isso porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós peso de glória. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos provados, nós somos confrontados. Muitas vezes é pelo próprio Espírito. Às vezes é uma intimidação espiritual que você sente. Semana passada eu estava ministrando fora de Brasília, Jesus. Foi a semana toda, eu não queria ir de jeito nenhum, aquela intimidação, aquela coisa, mesmo sabendo que era espiritual, sabe aquela coisa do tipo, meu sonho era que a pastora de lá ligasse e falasse, olha, não precisa de mim, irmã? Não precisa. Porque é mais cômodo, mais fácil, é não fazer aquilo. É não sofrer uma intimidação. Muitas vezes nós nos sentimos tão inadequados. Eu compartilho disso. Eu me sinto muito inadequada. De verdade. Mas eu tenho aprendido que não é sobre mim, é sobre Jesus. Amém? Você pode falar que é sobre Jesus e não é sobre você? Amém. Não é sobre você, meu irmão. Eu não tenho capacidade de trabalhar com as crianças, não é sobre você, é sobre Jesus. Eu não tenho no ministério de adolescentes, não é sobre você, é sobre Jesus. Eu não tenho capacidade de falar uma palavra lá no meu trabalho com aquelas pessoas que trabalham com você, não é sobre você, é sobre Jesus. Nós temos perdido oportunidades preciosas por conta do nosso orgulho. Isso é orgulho. Toda vez que eu me intimido, é porque a minha reputação está valendo muito? Eu estava na feira essa semana passada, e aí uma irmã falou assim, mas você queria uma roupa para quê? Eu falei, não, porque eu vou dar uma palestra. Na verdade, porque eu ia pregar. Né? Um calor, eu pensando no vestido mais leve que tinha que ser longo, né? Porque a gente fica em cima. Aí ela, você é missionária, glória a Deus, eu também sou da igreja. Eu falei, que bênção. Na hora que eu estava saindo dali, ela, você pode orar por mim depois? O Espírito Santo me falou, ora agora, porque você vai esquecer. Irmãos, eu não sei quantas pessoas eu já esqueci de orar. Até pedi perdão para o Senhor já, esses dias. Falei, Deus, a lista é tão grande que eu não faço nem ideia. O Senhor vai lembrando, né? Para aquela irmã. Eu falei, deixa eu orar agora? Deixa eu orar agora para eu não esquecer depois. Ela, é pela minha saúde, por aqui. Na hora o Senhor falou do estômago.
coloquei a mão. Irmãos, não é por mim, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Quantas vezes o Senhor já me pediu para orar por pessoas? Eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Não, como é que eu chego lá e falo, quero orar por você, irmão? Enfia a mão na sua barriga. Sabe por quê, irmãos? A minha reputação valia mais do que o que o Senhor estava me pedindo. Quantas vezes nós temos sido paralisados por orgulho. Sabe, aquela irmã começou a chorar ali. Ela falou, era o meu estômago mesmo. Irmãos, a gente tem pedido, sabe, o mover de Deus, porque vale mais o que as pessoas vão pensar de nós do que o que Jesus pensa de nós. Quantas vezes, o que o Senhor tem te falado, que você tem falado não? Porque você não é, sabe, não é mesmo. A gente tem que parar de achar que é por conta de um título. Jesus não se importa com os nossos títulos. Eu aprendi isso no primeiro ano de conversão, que eu tinha muita vaidade da psicologia, dos títulos que eu já tinha. E o Senhor falou para mim, nada disso me serve. Nada, sabe? Porque o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o nosso coração. E ali, eu que tinha tanta vaidade, eu comecei a me sentir um lixo. Porque eu comecei a ver tanta coisa ruim em mim. E esse processo de ver coisas difíceis em nós nos leva para a cruz. Para a cruz é lugar de morte, é lugar de entrega, é lugar onde que a gente se esvazia, e a gente tem que ir para ela continuamente, sabe, irmãos, porque um dia só não é suficiente. Um dia eu não queria assumir uma liderança, porque eu tinha muito medo da vaidade espiritual entrar no meu coração, porque já tinha entrado. E aquele pastor teve uma sabedoria muito grande. Ele falou, Michele, você está tentando fugir de um lugar que o Senhor já te tirou e você está se colocando de novo nesse cativeiro. E eu falei, mas e se eu ficar achando que é sobre mim de novo? Ele falou, você vai para a cruz. Esse é o seu caminho diário. E é verdade, irmãos. Não tem um lugar, sabe? Às vezes vejo o pessoal do louvor, que tentação é, né? Um ministério que eu tive a oportunidade de andar junto muito tempo. É esse lugar de você achar que é sobre você. É na cruz. É na cruz, é sobre Jesus. Aí você canta isso e depois você fala, Senhor, é sobre o Senhor mesmo. Você ajoelha e fala, Jesus, eu te entrego toda a glória e toda a honra. Todo lugar de exposição é um lugar que pode entrar uma contaminação no seu coração. E às vezes não tem nada a ver com o contexto eclesiástico. Pode ser no seu trabalho e você se achar o cara. Você se achar a pessoa. Porque você conseguiu não sei quantas posições, você está fazendo não sei quanto de dinheiro. E aí você precisa de se humilhar diante da potente mão do Senhor. O Senhor fala, Senhor, usa a minha vida. Usa, Senhor, onde eu alcancei, para que eu abençoe outras pessoas, para que as pessoas vejam Jesus através de mim. E aí o que acontece, irmãos? A gente não tem vivido os propósitos de Deus, por quê? Quem não vive processo não cumpre propósito. Nós abortamos os processos. Está muito difícil? Eu largo mão. Está doendo? Eu solto a corda. O casamento está difícil? Desisto. O filho está difícil? Eu entrego. Esses dias, estava falando com a Lenise, não sei quem vai ser denunciado para conselho tutelar. Eu falei, eles não pegam não, pode ficar tranquila. Eu chego às vezes para lá, para uma mãe, falo, olha, tem tantas faltas. E eu estou dando para o conselho tutelar, ninguém quer, pastor. Ninguém quer, pode ficar. Eu falei, gente do céu, que loucura. Olha isso, gente. Eu estou aqui dando, meu filho, quem quer pegar? Eu não sei quantas crianças a gente tem com mais de 50, 60 faltas na escola. Crianças que pode denunciar, não me importo. Você está entendendo? Nós vamos nos desfazendo daquilo que nos custa. E isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, porque Ele pagou todo o preço. Todo o preço.
Se você está hoje aqui, eu tenho certeza que alguém pagou um preço por você. De oração, de jejum, às vezes enfrentando força assim, dos capetas. E se ninguém pagou, minha irmã, você pode ter certeza que você ainda não teve esse entendimento. Porque tem aquelas irmãs da intercessão que só oram, Senhor, alcança o perdido, alcança o perdido, alcança o perdido. Eu fui uma dessas pessoas. Eu não conhecia ninguém evangélico, mas eu tenho certeza que tinham pessoas, alcança, Senhor, alcança, alcança aqui, ó, nesse bloco, nesse bairro. Tenho certeza, porque eu já fui essas irmãs várias vezes. De caminhar, fazendo caminhada, ó, Senhor, toca, Deus fala. E fazendo caminhada, estou no shopping, Senhor, toda pessoa que entrar aqui, Senhor, vai te aceitar como Senhor e Salvador. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo é quem constrange. O nosso orgulho faz a gente achar que é sobre nós. Eu que quis vir para Jesus. Nunca é sobre nós. O preço foi pago na cruz. E o Senhor continua a derramar sobre nós uma porção nova todos os dias. Sabe quando a gente sabe que a nossa medida está ruim? Quando o nosso testemunho sobre Jesus é o que Jesus fez há muito tempo atrás. Jesus tem novidade todos os dias. Porque quando foi em 1984, o Senhor falou comigo assim, e depois disso, e foi isso. Sabe, irmãos, eu não estou falando isso para constranger ninguém, mas a gente precisa de falar, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. A palavra diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e a seguem. Se você não tem ouvido a voz do Senhor, talvez você tenha ouvido outra voz. Às vezes são de influências, no mundo espiritual são, mas muitas vezes a voz que você tem ouvido é da sua alma. E a nossa alma, desde o Éden, ela é sempre distorcida. Até em Cristo Jesus a gente tem que estar, a alma se coloca no seu lugar. A alma. Porque a nossa alma é igual a nossa carne, acomodada, uma bichona difícil. Aí você vai lá, pede perdão para o marido, daqui a pouco você dá, de novo, Jesus. Tem 3 minutos que eu falei isso. Misericórdia, Senhor. E esse processo, sabe, de nós falar, talvez eu tenha que voltar para o forno. Se você está lidando com o mesmo tipo de problema, irmão, eu já quero te falar que tem uma área da sua vida que você não tem sido aprovado. Se toda igreja que você vai, você tem dificuldade com a liderança, há algo que o Senhor quer te falar. Você muda de trabalho, mas tem sempre alguém te perseguindo, há algo que o Senhor quer te falar. Todo lugar você tem dificuldades com pessoas têm muita dificuldade com você, há algo que o Senhor quer te falar. Não saia desse lugar, não saia do deserto, fique ali o tempo que for preciso, para que o Senhor te revele aqui, ó filha, aqui, ó filho, é aqui. Às vezes, você vai ter que fazer uma remissão de honra, mas depois disso, o Senhor, Ele tem um novo liberar sobre você, amém? Então, a gente precisa de olhar. O John Bevere fala no livro, aquele Ofensa à Isca de Satanás, eu vi que todo mundo leu aí há pouco tempo, né? Quando nós não perdoamos, nós viramos errantes espirituais. Essa palavra desse livro é muito forte para mim. Errantes espirituais são aquelas pessoas que não conseguem ter raiz, não conseguem, numa comunidade cristã, desenvolver um senso de família. Porque eu borboleteio aqui, quando fica ruim, ou alguém me espreme um pouquinho, eu saio. E eu faço isso continuamente. Eu me ofendo, e eu dou graças a Deus que eu não conheço quase ninguém nessa parte, porque às vezes as pessoas acham que a gente está dando um recado, e quando você não conhece as pessoas, você tem mais liberdade para falar. É igual a palavra profética. Para mim é bem melhor quando eu não conheço ninguém, não sei nada, porque aí não é porque eu conheço, né? Uma das coisas que eu tenho mais dificuldade é de liderar
de liberar a palavra para as pessoas que eu discipulo, né, que falam, Senhor, é o Senhor mesmo, né, tem certeza? Porque eu conheço muito da vida daquela pessoa. Precisamos, irmãos, viver o que o Senhor tem para nós. Desistir de processo é igual continuar no mesmo andar. Você quer construir uma casa e está sempre no contrapiso, não saia do lugar que o Senhor está te forjando. Para que as paredes subam, para que haja uma laje, você precisa ficar. Você precisa permanecer. Nós não podemos desistir de filhos. Nós não podemos desistir dos nossos casamentos. Eu não estou falando de abuso, né? Aquelas situações absurdas que a gente, inclusive, tem que até denunciar. Mas eu estou falando de dificuldade de convivência. Muitas vezes não temos exalado o bom perfume de Cristo. As nossas reações mostram aonde nós estamos. E só você pode responder para você mesmo onde você está. Como é que você tem lidado com os problemas? Como é que você tem lidado com os mesmos problemas? Os problemas têm mudado ou a luta é a mesma? Irmãos, tem coisas na nossa vida que demoram tempo. No meu caso, vou falar agora da minha família que não é convertida. Uma coisa é como eu vejo isso, como eu via isso e como eu vejo isso agora. Continuo orando, mas eles estão na mão do Senhor. Tendo as experiências. Outra coisa é as pessoas nesse contexto poderem me ver como uma referência de Deus. Outras coisas, outro momento eu era aquela pessoa que falava, tem que vir para Jesus, porque não sei o quê. Hoje em dia, tio que é espírito, liga, você pode vir orar? A luz do Senhor está brilhando, mesmo que eles ainda não tenham entendimento. Às vezes a gente só precisa de ser luz. Quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente tem que sair do lugar de ser Espírito Santo Júnior. Amém? Se alguém está no lugar do Espírito Santo Júnior, saia. Ele não precisa de você, ele não precisa de mim. Nós precisamos confiar no Senhor. É o Senhor quem fala, é Ele quem convence. Não somos nós. Às vezes, quanto mais a gente fala, pior a situação vai ficando. Principalmente nessa questão de salvação, a gente precisa de muita graça e sabedoria. Então, a última coisa que eu quero falar aqui é esse lugar de tribulação, de problema. Considere, difícil isso, irmãos, mas a gente tem que nos regozijar nas perseguições e nas tribulações e perseverar. Só quem cumpre o propósito em Deus é quem persevera. Os que desistem ficam no caminho. Você quer ser daquele que desiste ou quer perseverar? Aleluia, irmãos. Escolha entregar no altar do Senhor o que Ele te pede. Eu quero terminar fazendo uma oração sobre o seu coração. Nós não podemos servir a dois senhores. A Deus é a Mamon, isso a palavra fala. Mas todas as vezes que nós temos um ídolo, nós servimos a dois senhores. Seja o ídolo que você, talvez o Senhor esteja te falando. E às vezes é algo que o Senhor te deu. Pode ser o seu casamento, o seu cônjuge, o seu filho, os seus pais, o seu emprego, o seu ministério. Nada pode estar no lugar dele. Nada. Todas as vezes que nós ferimos esse princípio, nós quebramos o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas, inclusive nós mesmos. Às vezes a gente tem uma egolatria tão grande que é a gente que está ali. Não é ninguém, não é nada, somos nós mesmos. Uma pessoa me falou que estava no jejum de compra. Falei, como é que é isso? Jejum de compra. Não consigo ficar sem comprar, porque eu preciso de me sentir bonita o tempo inteiro.
Uma paciente minha que tem distúrbio alimentar falou assim: eu descobri que a minha idolatria é o meu corpo. Quando eu engordo 1 quilo, eu fico doente, ela começa a vomitar loucamente. É cristã. Todos nós temos algo no nosso coração que o Senhor quer falar. Entrega, filho, para você poder viver a nova estação. Amém? Fique em pé. Quero orar com você agora. Se o Senhor não te falou nada durante esse tempo, passe um tempo com o Senhor e fale: Senhor, o que está no altar do meu coração que tem tirado o seu lugar? Nem tudo é pecado, mas tem coisas que o Senhor está falando: entrega, entrega, porque o tempo dessa estação acabou e isso está te atrasando. O tempo, o Senhor me fala isso claramente aqui agora. Tem pessoas aqui que o Senhor está pedindo para fazer entregas. Oh, Senhor, vem sobre nós nessa noite. Que o Teu Santo Espírito nos sonde. Mostre, Deus, os lugares que nós temos sido reprovados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, nos convence da nossa obstinação, da nossa justiça própria. De toda falta de perdão que ainda não foi liberada. Eu vejo pessoas com uma capa de orgulho. Uma capa de orgulho que virou uma fortaleza, que não tem te impedido de ser acessado, mas não tem impedido você também de acessar. Entrega, entrega, não é sobre você estar certo, é sobre o que Jesus fez na cruz. Senhor, queremos liberar no mundo espiritual, Pai, as pessoas que nos feriram, que nos trouxeram exposição, que nos trouxeram vergonha. As pessoas que nos maldisseram publicamente. Oh, Senhor, limpa o nosso coração, Deus. Queremos nessa noite tirar todo o peso, Deus, tira todo o peso. Que os anjos ministrem, tirando todo o peso. Peso da culpa, você não consegue se perdoar. De ter se permitido passar por essa situação. Nós oramos, Senhor, que os fardos sejam agora colocados aos teus pés. Oh, Deus, tira, Senhor, que o Teu Santo Espírito ministre, trazendo cura, trazendo restauração. Toda mentira do inferno, que diz que você não precisa desse passo. Eu oro contra toda mentira, em nome de Jesus. Entrega tudo, entrega tudo. Entrega tudo. Você não vai ser mais envergonhado por conta dessa entrega. Você não vai ser mais humilhado por conta dessa entrega. Oh, Deus. Senhor, rasga, Pai, essa mentira, essa proteção falsa. Que os teus anjos passeiem nesse lugar, tirando todo o lixo, tudo aquilo que está contaminado, coração que só consegue reclamar, murmurar. Deus, eu oro agora para que as lentes que estão distorcidas sejam arrancadas. Deus, e que as pessoas, Pai, que estavam com a lente distorcida, seja agora, Deus, colocado uma nova lente. A lente da filiação,
a lente do céu, a lente do céu, toda lente que dizia que você era órfão, que diz que Deus tem filhos prediletos e você não está nessa lista, seja arrancada agora em nome de Jesus, seja arrancada agora em nome de Jesus. Senhor, continua ministrando, Pai, em cada coração, em nome de Jesus.